Capítulo 116. O que havia dentro. Enquanto eu caminhava em direção à beira da ravina, procurando desesperadamente qualquer lugar para me esconder, um baque profundo sacudiu o chão. Uma onda de vento então soprou em minha direção, dispersando a nuvem de detritos que tinha sido minha única fonte de cobertura. Era tarde demais para se esconder. Virando meu corpo para enfrentar meu novo inimigo, esperei a poeira baixar. Passos pesados se aproximaram da minha direção e a sufocante pressão que senti do topo do penhasco aumentou 10 vezes. Fora da névoa de escombros, uma figura sombria saiu à vista, deixando-me ainda mais confuso. Soltando outro rugido devastador, deu outro passo em minha direção. Para que 2 refeições caiam na frente da minha casa, pouco antes do meu sono profundo, que, sorte a minha. Eu não sabia o que esperar ao ficar cara a cara com o urso titã, mas com certeza não esperava que fosse metade do meu tamanho com a habilidade de falar. Titã minha bunda, não havia nada de titânico nisso. Talvez fosse apenas um filhote. Nesse caso, essa foi uma boa oportunidade. Eu me mantive firme, sem saber como proceder. Eu preferiria evitar um confronto direto com essa besta, de mana até saber mais sobre ela. A pressão que o animal havia emitido não era brincadeira, apesar de sua aparência. Se este urso titã fosse apenas um filhote, eu não gostaria de topar com um adulto. Ou talvez fosse um urso titã adulto e tivesse a capacidade de alterar seu tamanho como Sylvie. O urso titã olhou para baixo, olhando para a pantera morta na frente dele antes de voltar a olhar para mim. Esta refeição não vai a lugar nenhum. Eu deveria começar com você, a fera, com menos de 1 metro de altura, rosnou, lambendo os lábios. Não havia como escapar disso sem lutar. Abaixando minha postura, eu me preparei para lutar. Eu esperava que o urso titã avançasse em mim, mas ele ficou parado em seu lugar. Abruptamente, a besta de mana empurrou sua pata em minha direção, de alguma forma me empurrando para trás. O sino amarrado à minha cintura tocou enquanto eu caía no chão duro. Eu ofeguei, aliviado por não ter sido sangue que eu tinha acabado de engasgar. Que porra foi aquela? Parecia que fui atingido no estômago por um canhão. Voltando a ficar em pé, concentrei-me no urso titã que estava a 10 metros de distância. Uma refeição difícil. O urso riu. A visão de um urso traço, não mais alto que meu cotovelo, de pé sobre 2 pernas e falando era uma visão estranha, mas eu não tinha espaço para me divertir. Seu ataque agora era definitivamente algum tipo de feitiço de longo alcance, mas eu não conseguia entender por que não havia sentido mana. O urso levantou lentamente a pata, como se estivesse zombando de mim. Assim que o urso titã balançou, ativei o Mirage Walker, usei o Burst Step. Minha mandíbula rangia por conta da dor que se intensificou ao longo dos últimos dias. De repente, uma dor aguda veio da minha perna esquerda. Olhando para baixo, pude ver sangue fresco fluindo de um corte na parte de trás da minha panturrilha. Eu esperava que o ataque fosse como o último, mas esse feitiço invisível assumiu a forma de algo afiado. Esse ataque também, não fui capaz de senti-lo. O sorriso no rosto do urso titã se foi. Parecia que ele não estava esperando que eu evitasse outro de seus ataques. Pare de correr. Ele rosnou, balançando a pata mais uma vez. Imediatamente caindo no chão, evitei por pouco o ataque enquanto as pontas cortadas do meu cabelo espalhavam-se. Foi uma aposta arriscada, mas com o último ataque, eu consegui descobrir. Quando ele cortou com a pata, o ataque lançado também era um corte. Quando ele socou com a pata, como fez no primeiro movimento, uma força bruta era disparada. O titã socou-me à distância, enviando outro canhão invisível em minha direção. Mesmo quando concentrei mana nos meus olhos, eu não era capaz de ver o ataque, não me deixando outra escolha a não ser me jogar cegamente para fora do caminho. O feitiço da besta de mana atingiu meu lado e senti as costelas quebrando. Não me dando tempo para me preparar novamente, o urso balançou a outra pata, liberando outra magia imediatamente após a primeira. Fiz um movimento muito amplo para evitar o ataque anterior e para que eu pudesse evitar esse também. Cerrando os dentes, desejei mais mana para proteger meu corpo, esperando o impacto do próximo ataque. A força do feitiço do urso titã me derrubou do chão. O sangue jorrou do meu peito quando 4 cortes horizontais se formaram logo abaixo do meu colarinho. Droga, eu tossi, suprimindo a dor abrasadora. Eu não seria capaz de lidar mais com golpes diretos. Eu precisava me aproximar dele, mas para fazer isso, eu precisava ser capaz de evitar os ataques do urso titã.
O urso titã, consciente do meu estado vulnerável, começou a sorrir confiante novamente. Eu não tinha certeza de como o urso titã havia sido capaz de manifestar aqueles feitiços quase imperceptíveis, mas havia uma maneira de discernir isso. De pé, tremendo, eu esperei. Para o urso titã, deve ter parecido que eu tinha desistido porque o sorriso dele ficou ainda maior quando ele começou a lamber seus lábios novamente em antecipação. No momento em que o urso titã levantou sua pata, chutei o chão na minha frente, criando uma nuvem de poeira, me cobrindo de vista. 4 ataques cortaram imediatamente a nuvem de poeira que eu havia feito entre a besta e eu, permitindo que eu mal visse o tamanho do ataque, antes de imediatamente usar o Boost Step para evitá-lo. Droga, eu disse através dos dentes cerrados das agudas dores nas minhas pernas. Rolando no chão e de volta aos meus pés, eu me preparei novamente. Eu sabia o tamanho de um de seus ataques agora, e eu poderia me contentar com isso. No entanto, eu ainda precisava ser capaz de evitar completamente o ataque com a menor quantidade de movimento possível se eu fosse tentar me aproximar. Pensamentos sobre o treinamento de quadril surgiram na minha cabeça, e eu não pude deixar de revelar um sorriso desamparado. Ou isso foi uma grande coincidência, ou Windson era de fato um demônio calculista. Vislumbrei o impaciente urso titã quando ele lançou outro ataque, desta vez com um impulso de sua pata. Eu imediatamente criei outra nuvem de poeira para ganhar tempo, mas o sino ligado a mim constantemente dava minha posição. Reagindo imediatamente quando um buraco rasgou a nuvem de poeira, eu forcei mais um Burst Step. Quanto mais você correr, mais doloroso será para você, e menos sobrará de você para comer. A besta de mana soltou uma risada suja que não combinava com sua aparência fofa. Tá bom. Não vou mais correr. Fiquei parado com as mãos levantadas. Eu pude ver claramente a expressão quase humana triunfante no rosto do urso quando ele casualmente lançou outro ataque com o golpe de sua pata. Mal tive tempo de absorver o choque ao executar o Boost Step modificado no qual estava trabalhando. Enquanto eu controlava a mana nos músculos adequados, no momento exato, enquanto fortalecia meus ossos para ajudar a suportar a força desse movimento abrupto, ouvi um estalo agudo nas minhas pernas antes de ser atingido pela sensação familiar de movimento, em alta velocidade, assim como a magia do urso pressionada contra o meu peito. Meu corpo desviou menos de 1 metro para a direita, e o ataque que era suposto acertar meu peito apenas roçou meu ombro esquerdo. Ainda mais sangue começou a fluir do corte profundo na minha perna esquerda, devido à pressão repentina que eu exerci para usar o Boost Step. Uma pequena cratera havia se formado sob as minhas pernas a partir da força do movimento. Apesar do sucesso da minha nova habilidade de movimento, a explosão de dor foi crescendo cada vez mais, de tal maneira que estava se tornando insuportável e me encheu de dúvida. Por pura vontade e minha própria teimosia para vencer essa luta contra meu corpo indisciplinado, sufoquei a dor enquanto concentrava mais mana em minha parte inferior do corpo. O urso titã olhou para mim, confuso no começo, mas seu olhar logo ficou azedo quando estreitou os olhos em irritação. Antes que ele tivesse a chance de lançar seu próximo ataque, chutei o chão novamente, criando uma nuvem de poeira para nos separar. Eu tinha menos de 1 segundo para evitar o ataque do urso, uma vez que passava pela nuvem de poeira, e estava disposto a apostar que o próximo ataque não seria apenas um único ataque. No meio desse jogo de evitar ataques letais, eu descobri a básico da implementação bem-sucedida do meu novo Boost Step. Assim como eu tive que coordenar a mana em meus músculos para impulsionar meu corpo, tive que espelhar a progressão do fluxo de mana em meu corpo para interromper o movimento também. O chão debaixo dos meus pés afundou, mais uma vez, devido à força que tive que utilizar para parar, mas funcionou novamente. A nuvem de poeira que eu criei foi dissipada, uma enxurrada de ataques do urso titã se dirigindo diretamente a mim. Explosão. Minha visão ficou turva enquanto eu me movia para a direita. O chão rígido rachou com a força do meu pouso a cerca de 2 metros de distância. O primeiro passo me fez sentir dor, mas usar o Boost Step novamente enviou uma explosão de agonia pela parte inferior do corpo, à medida que os músculos e os ossos dentro de mim quase desistiram devido ao estresse. Assim que o sino tocou, revelando minha posição, tranquei minha boca em um rosnado determinado e engoli de volta qualquer grito de dor que pudesse sair, e executei o Boost Step mais uma vez para alcançar meu oponente. A cabeça do urso titã girou ao som do meu sino, mas naquele momento, eu já havia me aproximado.
Os olhos escuros do urso se arregalaram quando sua boca abriu de surpresa. Através da dor excruciante, soltei um sorriso impetuoso. Mana já estava concentrado em meu punho na medida em que estava brilhando um pouco. O urso titã recuou. Meu punho encantado enterrou-se no estômago do urso minúsculo, criando um baque alto no impacto antes que o corpo da besta de mana disparasse em direção à borda da ravina, colidindo com o precipício rochoso de onde eu caí. Minhas pernas, entorpecidas pela dor, finalmente cederam e o chão frio logo se pressionou contra minha bochecha. Usando o resto da minha força restante, eu arranquei o sino da minha cintura e o esmaguei na minha mão antes que a minha visão escurecesse e caísse no sono. Ponto de visão do Windson. Chegando ao desfiladeiro, inspecionei a cena. Havia uma pantera de prata esparramada, morta, com o chão tingido de sangue embaixo. Cortes profundos em pedras e crateras próximas os cercavam no chão e na parede. O que exatamente aconteceu aqui? Vi o garoto no chão e uma cratera no penhasco que cercava essa ravina. O garoto veio até aqui. Arthur estava em um estado bastante lamentável. Arrancando a última de suas roupas esfarrapadas, ele teve pelo menos 3 costelas quebradas e os cortes no peito haviam atingido fundo demais para serem considerados meros ferimentos na carne. No entanto, as lesões mais preocupantes foram surpreendentemente em suas pernas, pois haviam ficado manchadas com uma cor roxa e vermelha doentia devido à extensa hemorragia interna. Eu não conseguia entender a gravidade de suas feridas, mas elas tinham que ser tratadas o mais rápido possível. Foi um erro da minha parte ter deixado Arthur sozinho assim? Lord Indrata havia ordenado que eu desse ao menino algum espaço para crescer por conta própria, mas vendo o estado em que ele estava agora, ele poderia ter morrido. Depois de tratar o garoto, concentrei minha atenção na criatura no centro do raio da explosão na parede rochosa da ravina. Parecia o filhote de um urso titã, mas isso não fazia sentido. Um filhote desse tamanho nem tinha forças para se defender. Isto não deveria ter sido capaz de ferir o garoto assim. Um urso titã adulto teria pelo menos 3 metros de altura, possuindo defesa superior com sua pelagem grossa, mas mesmo um adulto não seria capaz de causar tanta devastação. A menos que... Assim que olhei mais de perto o filhote de urso titã, seu corpo começou a se contorcer de maneira não natural. De repente, seu estômago inchou e um tentáculo preto irrompeu de dentro da besta de mana morta, contorcendo-se freneticamente antes de cair. Claro, apesar da situação, um sorriso de contentamento se formou no meu rosto. Isso explicava tudo, mas... E pensar que Arthur conseguiu derrotar suspirei. Sanguessuga demoníaca. Era um espécime verdadeiramente raro, inteligente e imundo, nativo apenas de Peotus. Por si só, era fraco, mas como se tratava de uma besta de mana, era capaz de possuir um corpo e fortalecer o núcleo de seu hospedeiro de maneira absurda. Vendo o tamanho da sanguessuga demoníaca dentro do filhote, era fácil adivinhar que esse monstro era definitivamente mais forte que um mero urso titã. O garoto teve sorte de o corpo do filhote ainda estar frágil. Se a sanguessuga possuísse um urso titã adulto, não adiantava postular possibilidades alternativas. Tenho certeza de que não foi feito com intenção, mas Arthur fez certo, ao mirar no estômago do filhote, pois era ali que residia a sanguessuga demoníaca. Se a sanguessuga tivesse forças para chegar ao corpo de Arthur enquanto ele estava inconsciente, até Lord Indrate não seria capaz de salvar o garoto sem aleijá-lo. Erguendo a sanguessuga demoníaca de dentro do cadáver, esmaguei o parasita na minha mão. Aqui está você. Na minha mão havia uma esfera branca, brilhante que a sanguessuga demoníaca estava refinando dentro do urso titã. Peguei o garoto, colocando a esfera branca dentro de sua boca. Suas dificuldades valeram tremendamente a